Olá, hoje trouxe para vocês um pouquinho sobre equações e inequações. O que são equações? As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, ou seja, entre números e valores que nós vamos descobrir, representadas sob a forma de ax mais b é igual a zero. Então, não precisa se preocupar, tá? Esse A e esse B aqui são números, tá? Então, nesse caso aqui, a única incógnita, valor desconhecido ou variável que nós temos é o x. Onde A e B são números reais, sendo A um valor diferente de zero e x representa o valor desconhecido. O valor desconhecido é chamado de incógnita, que significa termo a determinar. As equações do primeiro grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. As incógnitas são expressas por uma letra qualquer, sendo que as mais utilizadas são x, y, z. Nas equações do primeiro grau, o expoente das incógnitas é sempre igual a 1, ok? Aqui a gente fala assim de ter mais de uma incógnita, mas o que a gente vai hoje ver aqui, a resolução é apenas com uma incógnita, ok? O lado esquerdo de uma igualdade é chamado de primeiro membro da equação e o lado, ficou aqui na frente, né? Direito é chamado de segundo membro. A ideia de balança. A ideia de balança vem a calhar muito bem quando a gente fala sobre equação. A gente acabou de falar que a equação ela é uma igualdade e uma balança em equilíbrio, é aquela antiga balança de peso, de pratos, né, que a gente via muito antigamente. Ela traz exatamente isso, uma igualdade entre massas. Para resolver uma equação de primeiro grau, uma técnica útil é imaginar uma balança. Entenda o conceito e aprenda a resolver esse tipo de equação. Em uma balança de pratos, como a que você vê abaixo, aliás, no próximo slide, há equilíbrio, apenas se os dois pratos possuírem a mesma massa, foi o que eu acabei de falar. Imagine que alguém colocou 4 objetos iguais em um dos pratos da balança e 2 pezinhos, que você sabe o quanto pesam. Se os pratos ficarem equilibrados, quer dizer que os dois objetos dos dois lados têm a mesma massa do outro. Então, eu vou traduzir isso aqui utilizando a imagem que eu falei. Então, olha aqui. Isso aqui é uma balança de 2 pratos, tá? Se esses pratos estão em equilíbrio, quer dizer que a quantidade que tem aqui nesse prato, o peso desse prato tem que ser igual a este. Logo, traduzindo, né? Para a sentença matemática, nós temos exatamente que o peso x mais o peso x é igual a 100 gramas. Ok, mas se a gente tem um peso x mais um peso x, é a mesma coisa que 2 vezes esse peso x. Então, x mais x, 2x. Beleza. Eu acho que esse aqui a gente conseguiria fazer usando a lógica, né? Se 2 caixinhas pesam 100, uma caixinha vai pesar 50. Mas utilizando aqui o processo da balança, eu vou dividir o peso deste lado por 2 e esse aqui também. Porque o que a gente faz quando a gente tira esse x dali? A gente divide essa massa, né? Então, 2x dividido por 2 é o próprio x, sobrou só uma caixinha, e 100 dividido por 2, 50 gramas. Isso aqui é a ideia da balança que nos ajuda a resolver as equações. Mais um exemplo aqui. Bom, no primeiro membro dessa nossa equação, nós temos x mais x, já vou colocar 2x, mais 500 mais 100, 600 gramas. Do outro lado, a gente tem um pezinho x mais 750 gramas. Eita, esse é um pouquinho mais chato? Não é não. Vamos pensar assim, ó. Para a gente descobrir o peso x, a gente sempre vai querer isolar o x, ou seja, deixar apenas uma caixinha x em um dos pratos, porque nos dois pratos não faz sentido. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa caixinha daqui. Só que quando eu tiro ela daqui, né, desequilibra, certo? Esse aqui vai ficar mais leve, então ele vai descer. E para igualar de novo, eu preciso tirar uma caixinha x deste lado e também tirar uma deste. E na matemática, tirar quer dizer subtrair. Então, eu vou fazer 2x menos x, e os 600 vão continuar bonitinho ali, que a gente ainda não fez nada com ele. E no segundo membro, ou no segundo prato, a gente vai fazer x menos x
mais 750. Por que menos x? Porque nós estamos retirando, tá? Então, vamos lá. O que vai sobrar aqui no meu primeiro prato, ou no meu primeiro membro? 2x menos x, vai sobrar um x só, uma caixinha só. Então, a gente não tem mais isso aqui, ó. E nem isso aqui do outro lado. Mais 600. E do outro, né, no segundo membro, sobra, não tem mais x, porque se eu tirei, não sobrou mais x. Sobrou 750. Vou precisar de um pedacinho aqui, ó. Perdoa a desorganização, mas eu sou espaçosa. Beleza. X mais 600 é igual a 700 gramas. Então, x mais 600 gramas é igual a 750 gramas. Porém, se eu tirar esse 500 aqui, ó, dos dois lados, já vai melhorar. Mas ainda vai sobrar pezinho, então melhor não tirar esse 500. Melhor a gente tirar 600 dos dois lados. Por quê? Pensando que a gente sempre quer deixar o x isolado, se eu deixar só a caixinha x aqui, o que sobrar do outro lado em equilíbrio será exatamente o peso x. Então, eu vou tirar esses 600 dos dois lados. Então, eu já tinha 600, eu vou tirar. E do outro, no segundo membro, eu vou também tirar os 600, porque senão a gente desequilibra a balança. Ai, ficou apertado. Vou apertar aqui um pouquinho. Então, 750 menos 600. Ótimo. X continuou daquele ladinho, né? Então, ó, tô tirando 600 daqui, vai embora, sobrou só o quadradinho ali. 600 menos 600, 0. E 750 menos 600, 150 gramas. Ok, professora, mas assim, não tem como a gente tirar 600 daqui, porque a gente não tem no desenho esses pezinhos. Mas pensem que isso aqui são pezinhos que a gente pode quebrar em pedaços menores, ok? Mais um, então. Primeiro membro, 750 gramas, mais uma caixinha X, está em equilíbrio, ou é igual ao peso de 3 caixinhas X, mais 100. Nesse caso, eu vou tirar caixinhas X dos dois lados. Então, eu vou tirar desse lado aqui, e aí eu tenho que tirar uma dessa para manter a minha igualdade. Então, 750 mais x, menos x. E do outro prato, 3x mais 100, menos x. Estou tirando dos dois lados da minha balança. Nesse lado, vai sobrar só 750 gramas. Do outro, sobrou 2x e o 100 também. Agora, eu vou tirar esse 100zinho aqui, ó, bonitinho daqui. Se eu tiro 100 aqui, eu também tenho que tirar 100 aqui. Então, 750 menos 100 é igual a 2x mais 100 menos 100. 750 menos 100, 650. 2x mais 100 menos 100, zerou. Beleza, olha o que a gente descobriu. Que 2x, duas caixinhas aqui, são iguais, estão em equilíbrio com 650 gramas. Então, a gente vai dividir por 2, por quê? Vou pegar esse peso e dividir em duas partes, ok? 2x dividido por 2 é 1x, ou só x, né? E 650 dividido por 2, 325 gramas. O último, nossa, vamos lá. Neste lado, nós temos 3x mais 700 gramas. Do outro lado, em equilíbrio, 1x, ou só x, mais 1 quilo. Então, a gente vai transformar esse 1 quilo em 1000 gramas, porque a gente só pode operar com unidades de medida igual. Vou tirar um x daqui, vou tirar um x daqui. Então, aqui, ó, 3x menos x. Do outro lado, x menos x mais 1000. 3x menos x, 2x, mais os 700, que eu não mudei de lugar. X menos x zerou, sobrou só pezinho de 1000 ali, de 1 quilo. Ok. E agora eu vou tirar esses 700 daqui. Só que para tirar esses 700 daqui e continuar uma balança em equilíbrio, a gente também tem que tirar 700 desse lado. Então, 2x mais 700 menos 700 é igual a 1000 menos 700. Que
não era a mesma coisa? Só para vocês pensarem um pouquinho. Que pegar esse 700 positivo e jogar ele para lá 700 negativo. Que aí aqui já não vai sobrar nada, certo? E aí ele já foi para o outro lado. Pensa um pouquinho nisso que a gente vai usar já já. Então vamos lá, ó. Aqui ficou 2x mais 700 menos 700, acabou. E 1.000 menos 700, 300 gramas. Olha que beleza. Se duas caixinhas X medem 300 gramas, pesam, né? Tem uma massa de 300 gramas, basta a gente dividir esse peso por 2 para descobrir uma caixinha só. Então, o meu X aqui, ó, 2x dividido por 2 é 1x ou só X, 300 dividido por 2, 150 gramas. Bom, a gente falou como resolver aqui utilizando a balança, mas aqui eu trouxe para vocês como é que a gente faz pelo método prático, um pouquinho mais rápido, vamos pensar assim. O objetivo de resolver uma equação de primeiro grau é descobrir o valor desconhecido, ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade a verdadeira. Para isso, deve-se isolar os elementos desconhecidos em um dos lados do sinal de igual, então em um dos membros, ou no primeiro membro ou no segundo, e os valores constantes do outro lado, famoso letra para um lado, número para o outro. Contudo, é importante observar que a mudança de posição desses elementos deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira, sem desequilibrar a balança. Quando um termo da equação mudar de lado do sinal de igual, ir para o primeiro ou ir para o segundo membro, devemos inverter a operação. Assim, se estiver multiplicando, passará dividindo. Se estiver somando, passará subtraindo. E vice-versa. E aí fica muito mais prático. Então vamos ver aqui, ó. Qual o valor da incógnita x que torna a igualdade verdadeira? Bom, 8x menos 3 é igual a 5. Então, vamos tentar fazer como eu disse agora. Letra para um lado, número para o outro. Então, 8x já está aqui bonitinho. Eu vou passar o menos 3 lá para o outro lado. Só que a gente tem que inverter a operação. Então, o menos 3 passa para lá mais 3. Então, 8x é igual a 5 mais 3, que é 8. Só que 8x é igual a 8, eu quero saber um x só. Então, esse 8x, lembrando que é 8 vezes x, ele passa para lá, inverso da multiplicação, divisão. 8 dividido por 8. Portanto, a raiz da nossa equação, a solução da nossa equação, x é igual a 1. Qual a raiz da seguinte equação? Então, conjunto solução, conjunto verdade, são as soluções possíveis ali para o x, né? Possíveis não, são os valores que tornam real essa sentença. E aí, quando a gente fala raiz, também é a mesma coisa. Então, a gente tem que resolver. Bora fazer uma distributiva aí, hein? 3 vezes x, 3x distributiva. O valor que está fora do parênteses multiplica os valores de dentro, um por cada um. 3 vezes mais 1, mais 3. É igual, 5x não está distribuindo e a gente sempre começa pela distributiva. Agora aqui, ó. Menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 11, menos 44. Agora a gente já tem uma balancinha aí, né? Então a gente consegue melhorar. Desse lado da balança, né? No meu primeiro membro eu vou deixar o 3x mais 3, porque aqui eu posso melhorar. Se eu tenho 5x e tiro 4x, sobra 1x, ou só o x. Ok? E aí, letra para um lado, número para o outro. Como as quantidades de x que nós temos, 3x e 1x. Eu gosto sempre de deixar o lado que tem uma quantidade maior de x com os x. Então, eu vou deixar aqui no primeiro membro os x, nesse caso. E os números no segundo membro. Então, vamos lá. 3x já estava aqui. O mais 1x vem para cá, menos 1x para o primeiro membro. O menos 44 já estava lá. O mais 3 vai para lá, menos 3. 3x menos 1x, 2x. Devo 44 e devo 3, devo 47. O 2 que está multiplicando, porque 2 vezes x é 2x, então 2 vezes x, a operação inversa da multiplicação, divisão. Como menos 47 não é divisível por 2, né, não dá uma divisão exata, não dá para simplificar essa fração, a gente para aqui. Então, a nossa solução nesse caso, menos 47,5. Beleza? E aqui, determine o conjunto de solução da equação.
x mais 2 sobre 3 menos 2 é igual a 2x menos 1 sobre 2. Então, a primeira coisa, a gente tem frações, né? E de denominadores diferentes. Então, a gente vai fazer o MMC entre eles. O MMC de números primos, 3 e 2 são primos, é a multiplicação entre eles. Então, o MMC entre eles é 6. Então, eu vou colocar o 6 aqui embaixo de todo mundo. E aí, a minha dica aqui é sempre colocar parênteses se em cima desse denominador tiver mais de um número, ok? Então, vamos lá. 6 dividido por 3. 2. 2 vezes o de cima. Então, lembra da famosa frase lá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2 vezes o de cima. Por isso que eu falei do parênteses. Beleza. 6 dividido por 1. 6 vezes 2. Aqui dá pra gente colocar 12. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes o de cima. 3 vezes tudo isso vai em cima. Beleza. Agora nós temos frações com denominadores iguais. Pensando na igualdade da balança, o que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. Então aqui, como eu estou dividindo por 6 em ambos os lados da balança, eu posso eliminar esse 6, porque está acontecendo isso dos dois lados. Então a gente pode eliminar esse 6 aí dos nossos membros. E ficar só com uma equação simples, que é mais fácil de resolver. Então aqui, ó, 2 vezes x, 2x distributiva, 2 vezes mais 2, mais 4, menos o 12. 3 vezes 2x, 3 vezes 2, 6x. 3 vezes menos 1. Ops, coloquei menos 6 porque eu li menos 3. E agora, de novo, a gente vai fazer letra para um lado, número para o outro. Então, aqui, ó, já vou somar esses dois de novo. Percebam que a gente tem mais x no segundo membro. Então, eu vou colocar os x no segundo membro e os números no primeiro. Mais 4 com menos 12, tenho 4, devo 12, devo 8. O menos 3 vem para o primeiro membro, mais 3. No outro membro, 6x e o 2x que estava aqui, a gente não pode esquecer dele. Menos 2x. Menos 8 com mais 3, menos 5. Mais 6x menos 2x, 4x. Menos 5, 4x é 4 vezes x, a operação inversa da multiplicação, divisão. Então, nós chegamos que x é igual a menos 5 quartos. Porém, cuidado! Percebam que o conjunto universo, que é o conjunto que a gente deveria encontrar o x, são os inteiros. E menos 5 quartos não é um número inteiro. Por ele não ser um número inteiro, nosso conjunto aqui, solução, é o conjunto vazio. Ou ainda a gente pode colocar isso aqui, ó, deixar vazio dentro do conjunto. Ok? Bom, vamos falar então das inequações. Quais são as diferenças, né, de uma equação para uma inequação? Uma inequação é uma desigualdade que está ligada a alguma variável. Muitas vezes sendo em relação à variável x, a gente usa muito x. Ela é muito utilizada em estudos dos sinais das funções, tanto as de primeiro grau quanto de segundo grau. Calma que vocês vão ver isso só no ensino médio. Por outro lado, também podemos encontrar inequações no nosso cotidiano, como a tabela de índice de massa corporal. Então, se vocês já viram a tabelinha do IMC lá, de acordo com o valor que você encontra, você se enquadra ali em uma classificação do IMC, vamos dizer assim. São utilizados alguns símbolos matemáticos para representá-los. A seguir mostraremos quais são. Então, ó, nós temos esses símbolos aqui. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, e os símbolos de diferente. O símbolo de diferente também, a forma de operar é muito parecido com o maior, menor, maior que e menor que, só que ele aparece um pouquinho menos, ok? E para resolver? Gente, para resolver a mesma coisa que as equações, só que quando, no lugar, né, de um igual separar o primeiro membro do segundo membro, nós temos a desigualdade, um símbolo de maior, menor e assim separando. E aí a gente lembra da nossa balança, que antes estava em equilíbrio, agora está em desequilíbrio, mas nós queremos manter o mesmo desequilíbrio. Então, olha aqui que legal. Olhando aqui, a gente sabe que x está de um prato, né, no primeiro membro, e 750 está no outro. Beleza.
Só que olha só, o x está mais acima. Se ele está mais acima na balança, ele é mais leve. O que quer dizer mais leve utilizando os símbolos de desigualdade? Mais leve quer dizer que o peso dele é menor. Portanto, x é menor que 750 gramas. Ou ainda, 750 gramas é maior que x. Então, nesse aqui é um desequilíbrio pequenininho. Mas vamos lá. Nesse lado da balança, 3x está mais para cima, então ele é menor que 250 gramas mais x. Bom, eu vou tirar o g porque parece uma incógnita, né? Então, vou colocar só os 250. Então, letra para um lado, número para o outro. 3x tem mais x do que 1x. Então, 3x menos x é menor que 250. 3x menos x, 2x é menor que 250. Bom, se 2x é menor que 250, 1x só vai ser menor que 250 dividido por 2. Operação inversa da multiplicação, divisão. Opa! Portanto, nosso x é menor que 125 gramas. A gente sabe que ele pode ter qualquer valor, desde que menor que 125 gramas e maior que zero, né? Já que é peso. Então, vamos fazer aqui sem balança, hein? Distributiva, logo de cara? Isso mesmo, é muito fácil. 2 vezes x, 2x. 2 vezes mais 4, mais 8. É maior. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 3, menos 12. 2x mais 8 e 4x. De novo, vou colocar o 2x no segundo membro. Aliás, não. Vou fazer o contrário agora do que eu sempre recomendo. Mas eu vou falar o porquê. Então, ó, o 2x já está aqui. Mais 4x vem menos 4x. Do outro lado, menos 12, menos 8. 2x menos 4x, menos 2x. Menos 12 com menos 8, menos 20. Beleza, vou falar agora. Em uma equação e em uma inequação, nós não podemos ter a nossa incógnita negativa, a nossa variável, a nossa letra negativa. E o que a gente faz? A gente multiplica ambos os lados dessa igualdade ou desigualdade, nesse caso, por menos 1. Por que por menos 1? Porque o menos 1, ele não altera o número, mas altera o sinal, porque a gente faz a regrinha do sinal. Então, olha o que vai acontecer aqui. Menos 1 vezes menos 2, x mais 2x, menos com menos mais. Menos 20 vezes menos 1, mais 20. Porém, prestem muita atenção que é isso que difere de uma equação. Em uma equação, eu ia copiar o símbolo de igual normal. Mas em uma inequação, quando a gente multiplica por menos 1, a gente inverte o sinal da desigualdade da mesma forma que nós invertemos o sinal do número e da letra. Então, nesse caso, que menos 2x era maior que menos 20, vai me dizer o seguinte, 2x é menor que 20. E aí a gente termina normal. Se 2x é menor que 20, 2x é 2 vezes x, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu x tem que ser menor que 10. Então, essa é a diferença da equação para a inequação, a única diferença. Sempre que nós multiplicarmos ou dividirmos uma equação, uma inequação, a gente inverte a desigualdade. Numa equação, continua o igual bonitinho. E aqui a última, de novo, nós temos uma fração aí, né? Então, fazemos MMC. O MMC de 2 e 8, como 8 é múltiplo de 2, né? A gente pode fazer o MMC, mas pode pensar o seguinte. 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então, basta eu multiplicar todo este lado aqui da minha equação por 4, em cima e embaixo. E aí, a gente vai poder cancelar o 8, que é o que a gente fez anteriormente na equação. Então, vamos lá, ó. No primeiro membro vai ficar x mais 5 sobre 8. No segundo, distributiva, hein? 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes menos 1, menos 4. Aqui embaixo, 2 vezes 4, 8. Por que eu fiz isso? Se na nossa balança nós temos coisas iguais dos dois lados, nós podemos cancelar, ó, mandar ela embora. E aí a gente fica com uma equação simples. Então, aqui de novo, x, o 8x vem para cá, menos 8x. Do outro lado, menos 4 com menos 5. Menos x com menos 8x, ou mais x com menos 8x, menos 7x. Menos 4 com menos 5, menos 9.
De novo, uma inequação onde nossa incógnita é negativa. Então, bora multiplicar por menos 1 aí. E aí, não pode esquecer de inverter o sinal da desigualdade. Então, aqui fica positivo, aqui maior ou igual e aqui positivo. Portanto, nosso x tem que ser maior ou igual que 9/7. Ok, 9/7. Mas percebam que o nosso exercício pede o seguinte. Determine os possíveis valores naturais de x. Então, nesse caso, são infinitos valores. Mas como é que a gente sabe quais seriam os naturais? Os naturais são os positivos. E a gente quer que o x seja maior que 9 dividido por 7, porque toda fração é uma divisão. Então, meu x tem que ser maior que 1,28 aproximadamente, né? Então, vamos pensar então pelo menos no primeiro número natural que satisfaz isso aqui. O 2 natural são os números inteiros positivos. Então, o 2 natural, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Beleza, gente? Espero ter ajudado. Um beijo, qualquer coisa, só manda mensagem. Beijo!